Vidas passadas. Será? Será que realmente temos uma alma imortal que reencarna sucessivamente? E o que a física quântica diz a respeito? Vocês já se perguntaram? Bom, gente, hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo e como ele se liga à história da inglesa Dorothy Eade, também conhecida como Onset. Dorothy alegava ter lembranças de uma vida passada dela e aparentemente ela provou isso. Bom, se você acredita em vidas passadas ou mesmo se você não acredita, venha comigo porque hoje o meu objetivo é tentar entender essa estranheza e é bem provável que eu precise de você. Eu sou Alda e você está no Misticamente. Falar de vidas passadas suscitam duas possibilidades. Ou fluímos pelos relatos dos que acreditam, ou esbarramos no muro dos descrentes. Poucas são as pessoas que são indiferentes ou mesmo neutras ao assunto. Mas, bora viajar na história. Eu tinha 15 anos de idade e era o dia do meu casamento. Eu estava num quarto onde outras duas mulheres me auxiliavam. Eu já estava de banho tomado, levemente maquiada, e elas haviam feito duas tranças longas à frente dos meus cabelos, que eram negros e lisos. Todo o resto era mantido solto sobre o kimono floral de seda. Meu coração batia tão forte, gente, que eu tinha a impressão que as duas mulheres podiam ouvir. Eu iria me casar com um homem que eu nunca havia visto na vida. Eu seria sua terceira esposa e tudo aquilo era assustador. De repente, o burburinho dos criados anunciou a chegada dele na casa. Naquele momento, eu soube que o meu medo poderia ficar ainda maior. Então, ele invadiu o quarto com a sua presença grande, forte e imponente. Prendi a respiração por um momento enquanto eu contemplava as feições masculinas. O queixo quadrado sob a barba baixa e o olhar retilíneo endureciam a expressão do homem. Fui incapaz de fingir indiferença. Eu não estava preparada para aquilo, não mesmo. Isso aconteceu comigo, gente, nas estepes da China, provavelmente no reinado de Kublai Khan, em meados de 1200 depois de Cristo. Aí você pergunta, o quê? Como assim, Alda? De onde você tirou essa história? O que é isso? Bom, gente, eu sonhei. Na realidade, eu sonhei. Foi um sonho muito longo, aquele sonho bem real, com requinte de detalhes, sabe? E eu só contei a introdução para vocês entenderem a ligação com o caso da Dorothy. Eu só quero lembrar, gente, que eu sou uma mística cética. Ou seja, eu não tomo como verdade tudo que acontece comigo, tá? Mas eu também não descarto. O que eu procuro fazer é compreender e trazer à luz da razão, tá? Enfim, vamos entrar no caso da Dorothy. A inglesa, Dorothy Eade, também conhecida como Onset, nasceu no ano de 1904 e faleceu no ano de 1981. Aos 3 anos de idade, a menina Dorothy caiu de um lance de escadas, bateu a cabeça e foi dada como morta pelo médico. Quando o médico retornou para preparar o corpo, encontrou a menina sentada brincando, como se nada tivesse acontecido. Depois desse incidente, a menina passou a ter um comportamento estranho. Ela tinha crises de choro e pedia aos pais que a levassem de volta para casa. Mas ela não sabia onde era a casa dela, né? E os pais, confusos, sem entender. Meses depois, quando ela tinha já 4 anos de idade, os pais foram visitar um museu britânico. E quando eles chegaram na seção egípcia, a menina ficou super feliz e começou a beijar freneticamente os pés das estátuas. Quando os pais a chamaram para ir embora, ela não queria ir. Ela se agarrou a um dos pedestais e disse que aquele era o povo dela.
Bom, com o passar do tempo, as lembranças da Dorothy só aumentavam na mesma proporção do interesse dela pelo Egito. E foram vários acontecimentos, viu, gente, que não dá para eu relatar tudo aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Quando ela tinha ainda 10 anos de idade, ela despertou o interesse de um dos maiores egiptólogos da época, o senhor Ernest Wiley Budd, acabou fazendo dela sua discípula. Rapidamente ela aprendeu a linguagem dos hieróglifos e se aprofundou no assunto. Aos 27 anos de idade, ela foi trabalhar numa revista egípcia em Londres e ali ela conheceu seu futuro marido, um egípcio, Abdel Maghibi. Em 1933, eles se casaram e mudaram-se para o Egito. O interessante do caso da Dorothy, gente, é que uma vez no Egito e trabalhando, visitando os templos, ela dizia para os arqueólogos: cavem aqui porque vocês vão encontrar tal coisa. Eles cavavam e bingo, lá estava. Com a ajuda dela, eles conseguiram reconstruir o templo de Sete I no prazo recorde de 2 anos. Tarefa que seria impossível. Ela simplesmente sabia onde as pedras soltas se encaixavam. Então, ela deu uma contribuição muito grande. Então, aí você me pergunta, por que eu trouxe o caso da Dorothy? Porque, gente, quando ela ainda criança, ela teve uma experiência de quase morte. Ela bateu a cabeça, morreu e voltou, né? E, de alguma forma, a pancada que ela teve na cabeça, eu acredito que tenha estimulado ou liberou algum mecanismo ou alguma área de acesso para essas lembranças que de outra forma não seria possível. Penso eu, acredito eu. E quando eu me deparei com a história da Dorothy, eu me lembrei de um episódio que aconteceu comigo quando eu tinha entre 9 e 10 anos de idade. Brincando num piso, de escorregar num piso molhado, cheio de sabão, eu caí e bati a têmpora direita 3 vezes. Na terceira vez, quando eu me levantei, eu fiquei completamente cega. Sabe aquelas cegueiras momentâneas, gente, quando a gente levanta rapidamente e a gente fica tonto e as vistas escurecem? Pois é, o mesmo, só que a minha visão não voltou. Eu fiquei cega por horas, tá? Foi desesperador. Minha mãe teve que me dar comida na boca, ela precisou me auxiliar a trocar de roupa, e eu só comecei a melhorar já no fim da tarde, quando já em desespero eu pedi a ela que me levasse ao médico. E no trajeto a pé, talvez pelo movimento, por ativar a circulação, minha visão começou a voltar lentamente. Aí fica a pergunta, gente, será que a pancada na cabeça que eu tive e a Dorothy também tem alguma ligação com as lembranças de outras vidas? Aí entra a física quântica. Né? O que a física quântica diz a respeito? Bom, gente, eu me aprofundei nesse livro aqui, nesse autor aqui, ó, Dr. Amit Goswami, tá? Espiritualidade quântica. Fica a dica desse livro, muito bom. De acordo com Amit Goswami, PhD em física nuclear, os nossos corpos são uma espécie de computador quântico, nos quais as funções vitais e mentais são programadas. Amit diz ainda, gente, que nenhum dos nossos 4 corpos, tá? O físico, o vital, o mental, o intelectual, são substâncias sólidas no sentido newtoniano. Ele afirma que os 4
né, que esses 4 corpos são possibilidades quânticas da consciência. Ou seja, a matéria não é tão sólida quanto a gente imagina. Quem nunca ouviu falar que nós nunca tocamos em nada? Você já ouviu isso? Pois é, nós apenas temos a sensação de estar tocando, mas de fato o que acontece é uma repulsão elétrica. É igual quando nós pegamos 2 ímãs de polaridades iguais e eles se repelem. Então, a força que nós fazemos é proporcional ao que tocamos ou tentamos tocar. Bom, gente, de fato, nós nunca tocamos em nada. O que acontece é sempre uma repulsão elétrica. Por isso, nós não atravessamos os objetos, não atravessamos paredes, ok? Eu sei que é muito louco pensar em termos de física quântica, sendo que os nossos mundos aparentam obedecer leis rígidas, né? Mas quando nós abordamos esses temas, o caminho que desenha respostas mais racionais, a meu ver, é esse. Amit ainda diz que as reencarnações de uma mesma vida estão ligadas pelo fio da não localidade quântica. Aí você me pergunta, mas Alda, o que é não localidade quântica? Bom, gente, eu não sou expert no assunto, mas baseado na leitura que eu tenho feito, que eu fiz para o tema, a não localidade quântica é um conceito que diz que sistemas que estão interligados de tal forma, entrelaçados de tal forma, que toda a ação que acontece com um, acontece instantaneamente com o outro. Ou seja, se eu tenho uma partícula, uma molécula aqui, e ela está de alguma forma interligada com uma outra partícula que está do outro lado do universo, tudo o que acontece com essa partícula acontece automaticamente, instantaneamente com a outra. Como isso acontece, eu não sei. A física quântica diz que é assim, uma das estranhices, né? E seguindo essa linha de raciocínio, usando essas estranhezas da física quântica, eu acredito, gente, que as pancadas que eu tive na cabeça e a Dorothy também, de alguma forma mudou a programação dos nossos computadores quânticos mentais e nos permitiu acessar essas lembranças. No caso da Dorothy, ela teve uma única lembrança de uma única vida, porém assim, rica em detalhes, né? No meu caso, gente, eu tenho lembranças de várias vidas passadas. Alguns acontecimentos marcantes são retalhos. E em nenhuma dessas lembranças, eu quero deixar claro, eu fui rei, rainha ou alguma figura importante, viu, gente? Eu me lembro de ter sido uma chinesa, em meados de 1200, como eu comecei a contar para vocês. Me lembro de ter sido uma inglesa, talvez meados de 1800. Fui uma escrava em Roma, talvez em 200 depois de Cristo. Fui uma druida na Irlanda. Fui uma israelita capturada pelos egípcios. Cada uma lembrança dessa, gente, que eu trago, carrega uma experiência diferente, né? Que, de certa forma, me enriquece. Agora, se essas lembranças são reais ou não, eu não sei. Isso eu não sei. O fato é que eu as tenho. Elas estão comigo. E se eu lembro, gente, alguma razão deve ter. Tá? Por isso eu não as nego e não as escondo mais. Tá? E nesse processo de dividir com vocês, quem sabe eu encontre o porquê, o motivo e para quê, não é mesmo? O que vocês acham? Faz sentido para vocês? E você,
Tem lembrança de alguma vida passada sua? Me conta aqui nos comentários. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal, que você me ajuda muito. Beijo e até o próximo vídeo. Oi, gente, antes de vocês irem embora, passando aqui rapidinho só para dizer, nada de dar pancada na cabeça. Não tentem isso em casa, por favor. Combinado? Beijo, tchau.